Quando o professor de literatura me apontou o dedo e ordenou: Miguel, muda-te para o fundo da sala porque estás a dificultar a integração da turma, senti o sangue gelar nas veias. O que ninguém sabia era que aquelas notas perfeitas iriam revelar uma força que mudaria tudo para sempre. Eu tinha 21 anos e estudava na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, longe da família conservadora que deixara em Porto. A sala estava cheia de estudantes animados com o outono chuvoso lá fora, e eu, sempre quieto, evitava participar nas discussões por medo de que alguém notasse o meu olhar demorado para Lucas, o rapaz de cabelo escuro e sorriso fácil que se sentava 3 filas à frente. Ele era inteligente, tinha opiniões firmes sobre poesia moderna e um jeito de rir que me fazia sentir vivo de uma forma que eu nunca admitia em voz alta. O professor, um homem de meia-idade com ideias tradicionais sobre integração grupal, achava que o meu silêncio era um problema coletivo. Tu não contribuis, Miguel. Vai para trás, talvez aí te concentres melhor, disse ele em voz alta, e todos os olhares se voltaram para mim. Alguns colegas sussurraram, outros baixaram os olhos com pena. Eu peguei nas minhas coisas, senti o coração bater forte e caminhei para o fundo da sala, onde as carteiras estavam meio vazias e o ar parecia mais pesado. Ali, sozinho, comecei a estudar como nunca, transformando a humilhação em combustível. Os dias passaram, as aulas continuaram, e eu, isolado, mergulhava nos livros de noite até tarde no meu pequeno apartamento em Alfama. A saudade de casa misturava-se com a ansiedade de esconder quem eu realmente era. Lucas, de vez em quando, olhava para trás e sorria discretamente, como se soubesse que algo me incomodava. Eu retribuía com um aceno rápido, mas o medo de ser descoberto paralisava-me. Quando chegou o dia das provas parciais, entreguei o meu trabalho com as mãos a tremer. 2 semanas depois, o professor anunciou as notas na frente de toda a turma: Miguel Silva, nota máxima em literatura portuguesa contemporânea. Surpreendente, rapaz. O silêncio na sala foi total. Alguém aplaudiu timidamente, outros murmuraram: como é possível? Eu, do fundo, senti um alívio misturado com orgulho. Pela primeira vez, a minha dificuldade de integração tinha produzido algo que ninguém esperava. Lucas virou-se completamente e os nossos olhares cruzaram-se por mais tempo do que o habitual. Foi nesse instante que percebi que o caminho à frente não seria só académico. A notícia das minhas notas espalhou-se pela faculdade como um rumor de outono. Colegas que nunca tinham falado comigo começaram a aproximar-se durante os intervalos no pátio da reitoria, perguntando como tinha conseguido estudar tanto sozinho no fundo da sala. Eu respondia com frases curtas, mantendo a distância, mas Lucas foi diferente. Ele esperou-me à saída da aula seguinte e disse simplesmente: parabéns, Miguel. Queres tomar um café e falar sobre o trabalho que entregaste? O teu texto sobre Saramago foi brilhante. Aceitei, o coração acelerado, e sentámo-nos num café pequeno perto do rio Tejo, onde a luz dourada do fim de tarde entrava pelas janelas. Conversámos sobre livros, sobre Lisboa versus Porto, sobre sonhos de futuro. Ele contou que também se sentia deslocado por vezes, que a família dele em Coimbra tinha expectativas rígidas. Eu não disse nada sobre o meu segredo, mas senti uma conexão profunda, como se ele entendesse o peso que eu carregava. Em casa, liguei para os meus pais em Porto. A voz da minha mãe soou orgulhosa ao ouvir as notas, mas quando mencionei que estava a fazer amigos novos, o meu pai perguntou: e raparigas? Ainda não tens ninguém especial? Eu mudei de assunto rapidamente, sentindo o nó na garganta crescer. Os dias seguintes trouxeram mais atenção. Um colega chamado Pedro, que se dizia meu amigo, começou a fazer piadas sobre o miúdo do fundo que agora é o gênio. Eu ria por fora, mas por dentro questionava se ele suspeitava de algo. Lucas e eu passávamos cada vez mais tempo juntos, estudando na biblioteca ou caminhando junto ao Tejo ao pôr do sol. Uma tarde, as nossas mãos roçaram-se por acidente ao pegar no mesmo livro e o toque durou um segundo a mais. Nenhum de nós falou, mas o ar ficou carregado. A minha crise interna intensificava-se, queria contar-lhe tudo, mas o medo de perder a única ligação verdadeira que tinha em Lisboa paralisava-me. Enquanto isso, as notas continuavam altas, e o professor, surpreendido, começou a incluir-me nas discussões mesmo do fundo da sala. Miguel, o que achas deste poema? Perguntava ele agora. Eu respondia com confiança crescente, e a turma ouvia. Pela primeira vez, sentia que a minha voz importava. Mas em Porto, durante um fim de semana em casa, o meu irmão mais velho comentou casualmente que ouvira rumores na faculdade sobre um rapaz que não se integra bem.
O meu coração parou. Seria o começo do fim. O rumor chegou a Lisboa mais rápido do que eu esperava. Pedro, o colega que parecia amigo, contou a Lucas durante uma pausa que o Miguel é fixe, mas há quem diga que ele não olha para raparigas como os outros. Lucas defendeu-me imediatamente, mas o olhar que me lançou depois da aula era de curiosidade misturada com preocupação. Encontrámo-nos no nosso café habitual e ele perguntou diretamente: há algo que queiras contar-me, Miguel? Eu hesitei, depois contei-lhe tudo: o medo, a atração que sentia por ele, o isolamento que tinha escolhido para me proteger. Lucas ficou em silêncio por um momento longo, depois segurou a minha mão por cima da mesa e disse baixinho: eu também sinto o mesmo. Desde o primeiro dia. O alívio foi imenso, mas trouxe novos problemas. Começámos a encontrar-nos em segredo, conversas profundas à noite no meu apartamento, planos para o futuro que pareciam possíveis em Lisboa progressista. No entanto, em casa, durante uma chamada de vídeo, o meu pai notou a minha mudança de humor e insistiu em vir visitar-me. Quando chegou, viu Lucas sair do prédio e fez perguntas incômodas. Quem é esse rapaz que anda sempre contigo? Eu menti, dizendo que era só um colega de estudo, mas a tensão ficou no ar. Na faculdade, Pedro traiu a confiança ao espalhar que Miguel e Lucas são mais do que amigos. Alguns colegas começaram a evitar-nos, outros faziam comentários baixos. Eu confrontei Pedro na cantina: por que fizeste isto? Eu confiava em ti. Ele respondeu que só queria ajudar a turma a integrar-te melhor. A raiva e a dor misturaram-se. Lucas sugeriu que enfrentássemos juntos, mas eu, com medo de perder a família, propus que nos afastássemos temporariamente. Ele aceitou com os olhos cheios de tristeza. As minhas notas continuavam altas, mas agora cada aprovação do professor parecia vazia. Uma noite, sozinho no fundo da sala vazia depois das aulas, chorei pela primeira vez em anos. A escolha de me esconder para proteger os outros estava a destruir-me por dentro. Decidi que tinha de mudar, mas não sabia como. A separação temporária durou apenas 2 semanas, mas pareceu uma eternidade. Lucas enviava mensagens curtas de apoio, e eu respondia com o coração apertado. Decidi confrontar a faculdade, marquei uma reunião com o professor e expliquei que o isolamento inicial tinha sido injusto, que a minha dificuldade de integração vinha de preconceitos que ninguém queria ver. Ele ouviu-me em silêncio e, surpreendentemente, admitiu que talvez tivesse sido precipitado. A turma precisa de diversidade, Miguel. Volta para a frente se quiseres. Eu recusei: fico no fundo, mas quero que todos saibam que mereço estar aqui. A notícia correu e alguns colegas pediram desculpa. Com Lucas, voltámos a encontrar-nos abertamente. Um sábado, fomos a Porto juntos para eu enfrentar a família. O jantar foi tenso. O meu pai perguntou diretamente se há algo entre ti e esse rapaz. Eu respondi com verdade: sim, amo-o. O silêncio foi ensurdecedor. A minha mãe chorou, o meu irmão gritou que isso não é normal. Saí de casa com Lucas ao meu lado, sentindo o coração partido mas livre. De regresso a Lisboa, sacrificámos tempo de estudo para apoiar-nos mutuamente. Ele perdeu uma nota por minha causa, eu perdi uma oportunidade de estágio por causa dele, mas a nossa ligação cresceu. Uma traição final veio de um professor assistente que insinuou que relações assim afetam o ambiente académico. Confrontámo-lo juntos numa reunião, apresentando as nossas notas impecáveis como prova de que o amor não nos distraía, pelo contrário, fortalecia-nos. O assistente recuou, mas o dano emocional ficou. Eu percebi que o verdadeiro crescimento vinha das escolhas difíceis, enfrentar o preconceito em vez de o esconder. Lucas e eu caminhámos pela Praça do Comércio ao anoitecer, de mãos dadas pela primeira vez em público. Lisboa, com as suas luzes refletidas no Tejo, parecia aprovar. O semestre terminou com as minhas notas no topo da turma e as de Lucas logo atrás. A cerimónia de entrega de prémios foi pública. O reitor chamou-me ao palco e elogiou a superação impressionante de um estudante que transformou o isolamento em excelência. Aplausos ecoaram, e Lucas estava na primeira fila, sorrindo com orgulho. Depois, voltámos a Porto para uma última conversa com a família. O meu pai, após semanas de reflexão, abraçou-me e disse: quero aprender a aceitar-te como és. A minha mãe chorou de alívio. O irmão ainda lutava, mas prometeu tentar. Em Lisboa, Lucas e eu planeámos o futuro, mestrado juntos, uma vida partilhada.
O preconceito não desapareceu completamente, ainda havia olhares estranhos na rua, mas a nossa força interior era maior. Eu, que fora forçado ao fundo da sala por dificuldade de integração, agora liderava grupos de estudo e defendia outros estudantes que enfrentavam o mesmo. A jornada ensinou-me que o amor verdadeiro exige coragem, que a família pode evoluir e que a sociedade portuguesa, apesar de progressiva, ainda tem caminhos a percorrer. Lucas e eu sentámo-nos juntos na mesma fila da última aula, de mãos dadas discretamente. O professor sorriu e disse: "Vocês dois são um exemplo." A vida continuava, cheia de possibilidades. Será verdade que esconder a nossa verdadeira identidade nos protege ou apenas nos destrói por dentro?